Graça e paz, meus irmãos e amigos, Shalom Adonai, mais um dia que se inicia e eu louvo a Deus por Ele estar nos dando a oportunidade de vivermos um novo dia. Meus irmãos, eu estava orando a Deus, pedindo a Ele uma mensagem, uma palavra, e o Senhor, Ele me deu essa mensagem e eu confesso aos irmãos que eu falei: Senhor, eu não quero uma mensagem que eu venha de mim mesmo. Eu quero uma mensagem que o Senhor transmita para o teu povo e para mim. E Deus me entregou essa mensagem, meu irmão, e eu confesso aos irmãos que muitos não irão gostar de ouvir o que Deus está falando conosco. Só que eu não estou aqui para agradar ninguém, somente a Deus. E eu vou obedecer o que o Senhor está me entregando. Se os irmãos gostar dessa mensagem, se essa mensagem tocar o seu coração, se o Espírito Santo tocar o seu coração através dessa mensagem, que você venha compartilhar com outras pessoas, para que outras pessoas possam ouvir o que Deus tem falado conosco. O tema dessa mensagem é: confia somente em Deus. Salmo 62, versículo 8. O salmista vai nos ensinar através desse louvor esta palavra: confia nele, ó povo, em todos os tempos derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. O Senhor, Ele está nos alertando através desse salmo que nós temos que confiar somente em Deus e não nos homens. Infelizmente, hoje, meus irmãos, muitos cristãos, eles estão confiando mais no homem do que em Cristo. Muitos estão com medo do que pode acontecer no futuro. Só que esquece que quem é dono do futuro é Deus. Nós temos que entregar o nosso futuro nas mãos de Deus, e é Ele quem vai nos guiar. Só que nós estamos querendo antecipar o futuro, e muitas das vezes estamos fazendo escolhas que não estão agradando a Deus, e é nesta mensagem que Ele está nos ensinando, e que Ele está nos reprovando, meu irmão. Nós devemos orar a Deus, clamando ao Senhor e esperar nele, porque é Ele que é o dono do ouro e da prata. É Ele que é o Criador dos céus e da terra, meu irmão. O Senhor, Ele está aqui nessa mensagem nos alertando a somente confiar e crer nele. João, capítulo 18, versículos 36 e 37, a palavra do Senhor, ela vai nos dizer desta forma. Jesus, ele está chegando até Pilatos, e nessa conversa Jesus diz assim: e respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Aqui, meu irmão, Jesus está dizendo que o seu reino não é daqui da terra. Sua origem não está nesse mundo e nem visa dominar o sistema desse mundo. Jesus, ele não veio estabelecer nenhuma teocracia política religiosa, meu irmão, nem exercer domínio do mundo. Ele declarou que se tivesse vindo para estabelecer um reino político na terra, seus servos pelejariam, mas não se trata disso, meu irmão. Se nós formos ver em Mateus versículo 26, do 51 e 52, nós vamos ver Pedro cortando a orelha de Malco,
E Jesus vai lá e coloca a orelha no lugar e fala para Pedro: da espada matarás, da espada morrerás. Então nós devemos entender que através da palavra do Senhor, Ele está nos mostrando que somente Ele é digno. Não se trata, nós não podemos, meu irmão, se aliar a partidos políticos, grupo de pressão social, organizações seculares para estabelecer o reino de Deus. As nossas armas, elas não são carnais. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. O reino de Deus, ele não é imposto nem pela espada e nem pela força. Nós devemos somente lutar com as armas espirituais. Efésios capítulo 6, versículo 10 e 11 diz o que? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de todas as armaduras de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O papel da igreja é a de um servo de Cristo, não de um governante do mundo atual. A força da igreja não procede do mundo, mas da cruz, meu irmão. Somente quando a igreja renuncia ao poder desse mundo, é que ela vai receber o poder de Deus. A igreja enfrenta hoje as mesmas escolhas, só quando ela perder a sua própria vida nesse mundo, é que ela achará a Deus. Então nós devemos que perder a vida para o mundo para receber a de Cristo, meu irmão. É de se estranhar que alguns pastores hoje transigem com a verdade e com a sã doutrina, confundem o sentido claro das Escrituras e promovem a união, sacrificando a fé. Tais pastores, meus irmãos, eles erram por tolerar falsas doutrinas e por não fazer distinção entre o bem e o mal, e a verdade e o erro. Nós estamos vendo coisas que é de lamentar, meu irmão. E o Senhor está nos alertando através dessas mensagens que nós devemos vigiar e esperar somente nele. Perdemos a fé em Deus, perdemos a fé em Cristo. Se nós formos voltar lá na época do Egito, quando o povo estava vivendo cativo naquele lugar, Deus livra uma criança da morte, porque Deus livrou Moisés da morte. Moisés foi viver no meio do povo egípcio. Só que chegou um tempo que Deus pegou e tirou ele daquele lugar, porque ele estava vivendo ali mais como um egípcio do que como um judeu, e levou ele para o deserto, meu irmão. E ali, quando Moisés voltou para levar o seu povo embora, quando voltou para resgatar o povo, Faraó não quis deixar. Moisés não foi brigar com ele não, meu irmão. Moisés esperou em Deus. Deus mandou as pragas. Faraó teve que, por ordem de Deus, liberar o povo. Então nós temos que aguardar em Deus. Deus, ele nos alerta através da sua palavra, e agora o Senhor, ele nos dá Ezequiel capítulo 21, do versículo 1 ao 7, e diz dessa forma: e veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, dirige o rosto contra Jerusalém e derrama as tuas palavras contra os santuários e profetiza contra a terra de Israel e dize à terra de Israel: assim diz o Senhor, eis que sou contra ti e tirarei a minha espada da bainha e exterminarei do meio de ti o justo e o ímpio. Por isso que hei de exterminar do meio de ti o justo e o ímpio, a minha espada sairá da bainha contra toda a carne, desde o sul até o norte, e saberá toda a carne que eu, o Senhor, tirei a minha espada da bainha, nunca mais voltará a ela. Tu, porém, ó filho do homem, suspira à vista deles com o quebrantamento dos seus lombos e com a amargura. E será que, quando eles te disserem, por que suspira, tu dirás,
por causa das novas, porque vem e todo o coração desmaiará, e todas as mãos se enfraquecerão, e todo o espírito se angustiará, e todo o joelho se desfarão em águas. Eis que vem e se realizarão, diz o Senhor Jeová. O Senhor, Ele está nos revelando através desta mensagem, que está tirando a sua espada da bainha. E Ele exterminará, meu irmão, tanto o justo quanto o ímpio, que não ouvir a sua voz. Chegou a hora de você ouvir a voz de Deus. Chegou a hora de você colocar a tua confiança somente em Deus, porque somente Ele que vai te livrar de todo mal. Renuncie a este mundo, meu irmão, e receba o galardão do Senhor. Receba a graça de Deus. Ao homem, deixai que ele mesmo responda pelos seus atos. Sirva somente a Deus, e Ele te entregará a vitória, e você sairá vencedor de todas as guerras a qual você entrar. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja presente sobre a tua, sobre a minha, sobre as nossas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Graça e paz, meus irmãos. Deus abençoe a sua vida. Shalom.